Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de correção de exercícios do curso ABC do Excel. Você que é nosso aluno vai poder acompanhar a correção que eu farei agora e comparar com as suas respostas. E você que ainda não é aluno, pode conhecer todos os treinamentos da Aulacom no link que tem aqui na descrição do vídeo. Vamos para o primeiro exercício, que diz o seguinte: quando a inclusão de uma nova pessoa no plano de saúde ocorre no prazo de até 30 dias corridos após a sua admissão, ela entra sem carências. Informe se serão aplicadas carências para os casos abaixo. Então, ele está trazendo aqui uma questão envolvendo planos de saúde. Então, para quem trabalha em RH ou em corretoras, já conhece bem esse fluxo, que é para um novo beneficiário do plano entrar nesse plano sem carência, ele precisa ter sido cadastrado em até 30 dias corridos depois da data de admissão. E aqui ele trouxe uma relação de pessoas com as datas de admissão de cada uma e também as datas de inclusão. E ele quer que a gente faça uma análise aqui e informe se essas pessoas entraram com carência ou não. Então, a gente vai utilizar a função se para a gente fazer essa análise, se a pessoa tem carência ou não tem. Só que antes a gente precisa entender melhor os dados que nós temos. Então, olha só. Aqui, ele fala que a condição para essa análise ser feita é a quantidade de dias corridos entre a admissão e a inclusão. Então, eu simplesmente tendo a data de inclusão e a data de admissão, não consigo fazer essa análise corretamente. Eu preciso de mais uma informação aqui, que é o quê? Justamente a diferença entre esses dois dias. Eu preciso saber se passaram-se mais de 30 dias ou não de uma coluna para outra. Então, antes de nós montarmos a função C, a gente precisa fazer essa análise. Então, aqui eu vou acrescentar uma coluna chamada de diferença de dias. E aqui eu vou fazer uma subtração simples. Como nós estamos falando de dias corridos, não tem nenhuma função específica, tá? É uma subtração ali, um menos o outro já resolve a nossa questão. Então, eu vou fazer igual a data de inclusão menos a data de admissão e dou um Enter. Então, aqui, por exemplo, ele está me falando que entre a admissão e a inclusão passaram-se 45 dias. Então, essa pessoa já está acima dos 30, ela vai entrar com carência. Vou arrastar para todas as linhas. Agora que eu já tenho a informação da quantidade de dias de cada uma dessas pessoas, eu consigo montar a fórmula C para fazer essa análise se elas têm carências ou não têm. Então, eu vou aqui abrir uma outra coluna chamada tem carência? E aqui é onde a gente vai trazer a resposta. Então, sim, tem carência para quem tiver mais de 30 dias e não, não tem carência para quem tem menos. Eu vou só mudar aqui a cor para ficar mais fácil da gente identificar. E para a gente constituir, né, montar, estruturar ali o C, a gente tem um esqueminha que pode te ajudar, tá? Que é o esqueminha que nós vimos no decorrer das aulas que eu já deixei aqui para facilitar. Que é o quê? A gente vai ter que entender qual é a análise que tem que ser feita, qual é o critério, quais são as respostas e por aí vai. Então, vamos lá. Qual que é a análise que a gente precisa fazer com essa função C? É se essas pessoas entraram com carências ou não. Então, saber se as pessoas entraram no plano de saúde com carências. É isso que está pedindo aqui no exercício. E qual é o critério que nós vamos utilizar? O critério é o seguinte: quando a diferença de dias, e aí eu tenho que me referir à própria coluna que eu criei, né? Então, assim, se a diferença de dias for superior a 30, a pessoa entra com carência. Então, se a diferença de dias, ou melhor dizendo, né, a diferença entre a data de admissão e de inclusão for superior
a 30 dias, tem carências. Caso contrário, não tem carências. Parece meio redundante, mas é bom a gente escrever de uma forma que fique muito claro, que não sobre nenhuma dúvida do que a gente está falando. Agora, a gente vai falar quais são as respostas possíveis. Então, se a coluna está dizendo tem carência, quais são as respostas que eu posso ter aqui? É sim ou não, ou tem ou não tem. Então, as respostas são sim e não. Agora é o seguinte, eu vou pegar uma dessas duas respostas, sim ou não, e trazer para cá. Eu trouxe o não, mas eu poderia ter trazido o sim. E aí eu vou pensar no teste lógico, né? Qual é a afirmação que eu tenho que fazer, na verdade, para que o resultado seja não. Então, assim, para não ter carência, qual é o critério que ele tem que ser atendido? O critério é a diferença entre a data de admissão e de inclusão tem que ser inferior a 30 dias, para não ter carência. Então, a gente vai colocar a diferença de dias, né? Para resumir, é inferior ou igual a 30 dias. Então, se esta condição for verdadeira, a resposta será não. Lembrando que eu tenho que tomar cuidado com esse inferior ou igual, porque aqui ele está falando, olha, que caso ocorra no prazo de até 30 dias. Então, eu entendo que até 30 dias engloba também o próprio 30 dias. Então, eu vou deixar menor ou igual a 30 dias. Muito bem, agora a gente vai transformar esta afirmação em um teste lógico, que é a forma como o Excel entende isso. Então, a diferença de dias é essa coluna aqui, a coluna E. Então, vamos pegar a primeira linha, que é onde a gente vai construir a função. Então, pensando que eu vou montar aqui a estrutura do C na linha 6, o meu teste lógico vai fazer referência à célula E6. Então, a diferença de dias é a célula E6. É inferior ou igual? Inferior é esse símbolo, né? A seta apontando para o menor e a boca do jacaré aberta para o maior número. Então, é inferior ou igual a 30. Desse jeito. Esse é o teste lógico. Se for verdadeiro, a resposta é não. E se for falso, a resposta é sim, que são essas duas respostas possíveis. Muito bem, agora que eu já tenho um esqueminha pronto, eu posso construir a função. Então, eu venho aqui na primeira linha e faço igual C. Ele pede o teste lógico, que é E6, que é essa célula aqui, menor ou igual a 30. Acabou o teste lógico, ponto e vírgula. Agora ele pede o valor se for verdadeiro, que no caso vai ser não. Então, entre aspas, não. Ponto e vírgula, se for falso, vai ser sim. Então, entre aspas, sim. Fecho aspas, fecho parênteses, dou um enter. Olha só, tem carência? Sim. Por quê? Porque foram 45 dias de diferença. Agora vamos arrastar para baixo. Aqui tem carência também, que é acima de 30 dias. Aqui não tem, porque foi feito em 6 dias. Aqui não tem, porque foi 15. Então, tudo certinho. O segredo aqui, caso você ainda tenha dúvidas, tenha dificuldade em construir a função C, é você sempre montar um esquema semelhante a esse, que você vai fazendo etapa por etapa e no fim, na hora que você for construir, é só você copiar as informações que estão aqui. Então, esse é o exercício 1. Agora nós vamos conhecer o exercício 2. O enunciado diz assim: uma determinada empresa definiu que o novo plano de saúde dos funcionários deve obrigatoriamente ter um custo médio inferior a R$ 600 e o histórico dos últimos reajustes de no máximo 70%. Então aqui ele está trazendo ainda dentro desse contexto de planos de saúde a história de uma empresa que precisa trocar o plano ali dos seus funcionários. E ela estabeleceu dois critérios para escolher esse novo plano, sendo eles que o custo médio fosse menor que R$ 600
e que o histórico dos reajustes anteriores fosse de, no máximo, 70%. Então, aqui ele tem uma lista de planos que ele está cotando, né? O custo médio de cada um e o histórico de reajustes. E ele diz, utilizando a função C, indique quais opções abaixo atendem a esses critérios. Então, o que nós temos aqui pensando em estrutura do C? A gente tem duas respostas possíveis, né? As respostas possíveis são atenda ao critério ou não atenda ao critério. É basicamente isso que ele quer. Agora, para a gente chegar nessas respostas, nós temos duas condições, que é olhar o custo médio e olhar o histórico de reajuste. Ou seja, quando eu tenho duas condições, eu vou precisar utilizar uma função auxiliar ao C para ele poder analisar as duas conjuntamente. E como eu tenho, olha só, duas condições que precisam obrigatoriamente coexistir, então o custo médio precisa ser menor que R$ 600 e, tenho aqui essa letrinha, e histórico dos últimos reajustes ser de no máximo 70%, a gente vai utilizar a função e. Essa é a função que vai nos auxiliar aqui nessa análise. Então, a gente vai pegar aquela estrutura de rascunho que nós fizemos, vamos trazer para cá e vamos construir essa mesma linha de raciocínio. Então, vamos lá. Qual a análise que deve ser feita? A análise é avaliar qual o plano atende aos critérios da empresa. Agora, quais são os critérios nesse caso? O custo médio ser menor que R$ 600, e aqui atenção, é menor que R$ 600. Então, R$ 600 já passou, já estourou o orçamento, tá? É até R$ 599,99. O custo médio ser menor que R$ 600 e, vou até deixar em maiúsculo aqui, o histórico de reajustes ser menor ou igual a 70%, porque aqui ele está falando que ele tem que ser de no máximo 70%. Então, é 69 e 70% também entra aqui nessa conta. Então, ser de no máximo 70%. Maravilha. Agora, quais são as respostas possíveis? O que eu quero ter de retorno? As respostas são se atende ao critério ou se não atendem ao critério, né? Então, atende ao critério, vou colocar aqui, atende aos critérios, melhor dizendo, ou não atende aos critérios. Ah, poderia ser sim ou não? Poderia. Se eu colocasse aqui, por exemplo, na coluna, o nome atende aos critérios aqui em cima, a resposta vai ser sim ou não. Mas nesse caso eu vou deixar dessa forma, tá? Atende aos critérios ou não atende aos critérios. O importante é que você, ao ler, entenda qual que é a resposta. Muito bem, agora eu vou pegar uma dessas duas respostas que eu coloquei e vou trazer para cá. E eu vou trazer essa primeira, atende aos critérios. E aí eu tenho que pensar, qual é a afirmação, né? Qual que é a situação onde a resposta vai ser atende aos critérios. Pensando aqui no próprio critério, né, que eu coloquei aqui em cima, vai ser o custo médio ser menor que R$ 600 e o histórico de reajuste ser de no máximo 70. É exatamente isso. Então, eu vou copiar e vou trazer aqui para baixo. Então, esse é o critério que vai chegar nessa resposta. Agora, a gente vai construir essa afirmação em forma de teste lógico. E como a gente tem duas situações, que é o preço médio e o histórico de reajustes, e os dois precisam ser contemplados, a gente vai utilizar essa função e. Então, vamos colocar primeiro o e aí dentro do a gente vai abrir parênteses, e vamos separar cada uma desses critérios com ponto e vírgula. Então, o primeiro é o custo médio ser menor que 600.
Pensando que a gente vai construir essa função aqui nessa coluna E, na linha 7, o custo médio está na célula C7, que é essa daqui. Então, eu vou colocar C7 menor que 600. Esse é o primeiro critério. Ao segundo critério, eu vou dar um ponto e vírgula e colocar o histórico de reajuste. O histórico de reajuste aqui é na célula D7. Então, D7 ser de, no máximo, vamos lá, ser de, no máximo, 70%. Então, D7 vai ser menor ou igual a 70%. Então, se atentar sempre a esse igual. No caso do 70 é até 70 e no caso do 600 é menor que 600. Então, os dois critérios estão postos, a gente fecha com o parênteses e dá um Enter. Agora a gente vem aqui para o resultado se verdadeiro. Então, se essa estrutura, se esse teste lógico for verdadeiro, qual é a resposta que ele tem que trazer? Atende aos critérios. Então, vou escrever atende aos critérios. E se for falsa essa afirmação? Não atende aos critérios. Não atende aos critérios. Pronto, estrutura feita. Agora a gente vai construir a função aqui no lado. Então, eu vou deixar aqui uma coluna chamada resultado, ou análise melhor. Vamos lá. Deixa eu mudar a cor, só para ficar mais fácil a identificação. Vamos construir igual C. Abre parênteses. Qual que é o teste lógico? É isso daqui, ó, que a gente acabou de escrever. Então, vai ser função E, abre parênteses, célula C7 menor que 600, ponto e vírgula, célula D7 ser menor ou igual a 70%. Acabou? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora, valor se verdadeiro, atende aos critérios. Então, entre aspas, atende aos critérios. Fecha aspas, ponto e vírgula. Valor se falso, não atende aos critérios. Então, entre aspas também, não atende aos critérios. E fecha parênteses, dá um Enter. Vamos arrastar para baixo, vamos dar uma olhada. Ó, aqui está falando que o único que atende aos critérios é o plano A. Vamos ver, o custo médio é menor que 600 e o histórico de reajuste também está até 70%. Então, realmente, esse atende. Esse de baixo, o custo é menor que 600, mas o histórico é maior que 70. O plano C, o reajuste é menor que 70, mas o preço médio é maior que 600. O D, o reajuste é maior que 70 e o plano é menor que 600. E o E, o plano também é menor que 600, só que o reajuste foi maior que 70. Então, tudo certinho. É somente o plano A que atende aos critérios. Bem, se você tiver alguma dúvida em relação a esse exercício também, deixa aqui nos comentários que a gente vai te auxiliar. Vamos para o exercício 3 agora. O exercício 3 diz o seguinte: pela política da empresa, a prorrogação de boletos sem juros só é autorizada para clientes que não tiveram nenhum pagamento em atraso nos últimos 6 meses, ou que tenham aberto requisição na central de atendimento com pelo menos 24 horas antes do vencimento. Com a função C, defina quais as pessoas abaixo estão aptas a terem um boleto prorrogado. Então, aqui a gente está falando de possivelmente uma área de atendimento, onde as pessoas pedem ali para terem os seus boletos prorrogados. E a empresa tem uma política para definir se aquela pessoa pode ou não ter essa prorrogação do boleto sem juros, que é o seguinte: ela tem que atender um dos dois critérios. O primeiro é não ter tido nenhum pagamento em atraso nos últimos 6 meses. O segundo é que tenham aberto a requisição na central de atendimento com pelo menos 24 horas antes do vencimento. Só que aqui, diferente do exercício anterior, ao invés de serem os dois obrigatórios, a gente tem um ou aqui no lado, olha só. No lado não, no meio, né?
Então, é um critério ou outro. Se ele não tiver nenhum boleto pago, se ele não tiver nenhum atraso nos últimos 6 meses, ou se ele tiver aberta a requisição na central com 24 horas de antecedência, essa pessoa tem direito à prorrogação do boleto. Então, a gente já sabe que para a construção dessa fórmula C, a gente vai utilizar a função OU, né? Se antes era o E, aqui vai ser o OU, e aí a estrutura vai ser bem semelhante. Só que antes desta etapa, a gente tem algumas particularidades aqui nesse caso, que é o seguinte. Esses dois critérios que ele tá dando para a gente fazer análise não estão claros aqui. Quando eu digo claros, é aqui no quadro que ele nos deu de informação, porque ele tem o nome do cliente, tem qual foi o último boleto pago em atraso dessas pessoas, tem a data de vencimento atual e tem a data de abertura da requisição. Quando a gente olha, por exemplo, a questão da pessoa não ter tido nenhum pagamento em atraso nos últimos 6 meses, eu preciso calcular isso. Eu não tenho um quadro aqui falando a pessoa pagou nos últimos 6 meses em atraso, não. Eu vou ter que chegar nesse resultado. E como que eu faço isso? Eu tenho o último boleto em atraso, que foi pago em atraso, e eu tenho a data de vencimento atual. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma diferença de um menos o outro. Eu vou ter que ver se esse boleto pago em atraso faz mais ou menos de 6 meses da data de vencimento atual. E como que a gente vai fazer isso? Com o cálculo dos dias corridos, né? 6 meses contam aí os dias corridos. Então, eu vou colocar uma coluna aqui dizendo assim, data não, né? Dias do último pagamento em atraso. E aí eu vou fazer uma subtração simples. Qual subtração que eu vou fazer? Vai ser igual a data de vencimento atual menos o último boleto em atraso. Então, aqui deu 305 dias, por exemplo. 715, 142, 45 e por aí vai. Só que esse retorno aqui que ele está dando é em dias. E aqui no enunciado, ele traz que esse prazo se conta em meses. Então, a gente precisa entender quantos dias equivalem a 6 meses, para a gente saber efetivamente qual dessas linhas atende ou não esse critério. Para a gente fazer isso, é muito simples, né? A gente pode pegar os 6 e multiplicar por 30, né? 6 meses, cada um com 30 dias. A gente vai chegar aqui em 180 dias. Então, 180 dias vai ser o nosso marco. Então, esse daqui está mais de 180 dias, mais de 180 dias. Esses dois estão com menos e os demais estão com mais. Então, esses dois aqui tiveram boletos pagos em atraso há menos de 6 meses. Os demais não. Maravilha. Agora a gente tem uma outra questão, que é o segundo critério, que essas pessoas tenham aberto a requisição na central de atendimento com pelo menos 24 horas antes do vencimento. Aqui a gente não tem como saber as horas, propriamente dito, né? Porque aqui ele não tem nenhuma informação que remeta às horas. Mas quando a gente pensa em tempo mesmo, 24 horas é um dia. Então a gente pode entender que entre a data de vencimento e a data de requisição tem que ter aí pelo menos um dia. Só que é um dia de antecedência, né? Não um dia depois. Então aqui a gente vai fazer uma nova coluna e vou chamar de dias de abertura de requisição. E o processo vai ser o mesmo, vai ser igual o dia de abertura de requisição, no caso, menos a data de vencimento atual do boleto. Vamos arrastar para baixo e olha só. Esse primeiro, ele está falando o quê? Que o vencimento foi no dia 1º do 11 e que a abertura da requisição foi no dia 30 do 10. Então, ele me trouxe aqui 2 dias de antecedência. Isso é importante, eu vou sempre trabalhar com os números negativos. Então, se for menos um dia, atende ao nosso critério, porque ele está falando aqui que a requisição tem que ter sido aberta com pelo menos 24 horas antes, mas pode ter sido 24, 48,
por aí vai. Então, pode ter sido um dia antes, 2 dias antes, não pode ter sido no dia, que é o caso aqui do zero. Então, vencimento foi no dia 15, a pessoa abriu no dia 15, não pode. E nem aqui embaixo, onde o vencimento era dia 10 e a pessoa abriu no dia 12. Então, foram 2 dias depois. Então, essa pessoa também está fora dos critérios. Então, agora que eu já tenho como avaliar esses dois dados, a gente vai para a nossa estrutura para construir aqui a função C. Então, vou copiar o rascunho. Vamos lá. Qual é a análise? A análise é saber se as pessoas têm direito à prorrogação sem juros. Prorrogação sem juros. Deixa eu só tirar esse negrito. Pronto. Qual é o critério para isso? Bem, o critério é que os dias do último pagamento em atraso, que é esta coluna aqui que eu estou olhando, sejam dias do último pagamento em atraso ser maior que 180 dias, né? Porque embora o enunciado fale de 6 meses, aqui ele está nos trazendo esse dado em dias. Então, dias do último pagamento em atraso ser maior que 180. E dias de abertura de requisição ser menor ou igual a -1. E aqui é interessante também se atentar, por quê? Por que eu estou falando que é menor ou igual a -1? Porque é -1, -2, -3, né? Esses prazos atendem, estão de acordo aqui com a regra. Só que quando a gente está falando em números negativos, inverte a, a proporção, digamos assim, né? Então, inverte a proporção, né? Me fugiu a palavra melhor aqui, mais adequada. Então, assim, se eu estou falando de -1, quando eu vou para -2, ele não aumentou, ele diminuiu ainda mais. Então, nesse caso, o -1 é o valor máximo. Então, pode ser -1 ou números menores que -1, -2, -3, -4, vai baixando ainda mais. Então, por isso que aqui tem que ser dias de abertura de requisição ser menor ou igual a 1. Esse é o critério para que a pessoa tenha direito à prorrogação do boleto. E aqui, quais são as respostas possíveis? Então, vou até abrir mais uma coluna que a gente vai precisar de resposta ou análise, né? Vou colocar a resposta. As respostas são tem direito ou não tem direito. Muito bem. Aí eu vou pegar uma dessas duas respostas, vou pegar essa tem direito e vou jogar aqui. E aí eu vou escrever a afirmação que, se for verdadeira, vai trazer a resposta tem direito. Ou seja, para ter direito, a afirmação é exatamente essa daqui do critério. Olha, os dias do último pagamento em atraso ser maior que 180 e dias de abertura de requisição ser menor ou igual a 1. Então, se isso daqui for verdadeiro, a gente vai ter tem direito. Na verdade, tem um ajuste aqui, tá? Que eu acabei esquecendo. A gente está falando de dois critérios que não são obrigatórios, os dois simultaneamente, né? A gente está falando de um critério ou outro. Então, ou a pessoa não teve nenhum pagamento em atraso nos últimos 6 meses, ou tem aberto requisição na central de atendimento. Então, aqui eu coloquei errado. Onde tem qual é o critério, é dias do último pagamento em atraso ser maior que 180 ou, eu vou alterar aqui, ou dias de abertura de requisição ser menor que ou igual a -1. E aqui não tem direito a mesma coisa. Então, vou tirar esse e vou acrescentar um ou. É um ou outro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Maravilha. Agora, a gente vai transformar essa sentença, essa afirmação, no teste lógico para o Excel compreender dentro da função C. Como eu falei,
O ou que a gente vai utilizar aqui como função auxiliar, então eu vou colocar ou, vou abrir parênteses e aí eu vou colocar cada um dos critérios separados com ponto e vírgula. Então, o primeiro é dias do último pagamento em atraso. Pensando que a gente vai construir a primeira fórmula aqui na célula H6, esse dias do último pagamento é esse daqui, ó. É a célula F6. Então, vou colocar F6 ser maior que 180. Então, ser maior que 180. Beleza, ponto e vírgula. Dias de abertura de requisição. Dias de abertura de requisição, qual que é a célula? Essa daqui, ó, G6. Então, vou colocar G6. Ser menor ou igual a menos 1. Então, menor ou igual a menos 1. Acabaram os critérios, fecho parênteses e vou para a próxima. Então, aqui o teste lógico já está montado. Se esse teste lógico for verdadeiro, qual é a resposta que ele tem que trazer? Tem direito, né? Então, se a pessoa atender a um desses critérios, ela tem direito à prorrogação. E qual a resposta se falso? Não tem direito. Pronto, estrutura concluída. Agora a gente vai montar a função C. Vamos lá. Igual C, abre parênteses. Teste lógico, esse daqui, ó. Ou, abre parênteses, F6 for maior que 180, ponto e vírgula, G6 ser menor ou igual a menos 1. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro tem direito, então aqui vai ser tem direito entre aspas. Ponto e vírgula. Valor se falso não tem direito também entre aspas. Não tem direito. Fecho parênteses, dou Enter. E aí a gente vai arrastar para baixo. Vamos ver os resultados. Então aqui ele está falando que esses dois têm direito. Por quê? Porque o último pagamento em atraso aconteceu há mais de 180 dias. Além disso, eles abriram a requisição no prazo. Então, na falta de um, eles atenderam os dois critérios. Esses dois não têm direito. E por que não? Eles nem abriram a requisição no prazo e nem tiveram pagamentos, aliás, nem pagaram todos os boletos na data certa nos últimos 6 meses, né? Então, o último boleto pago em atraso aqui nesse caso foi há menos de 6 meses. E esses outros três têm direito. Nenhum deles abriu a requisição no prazo, mas todos eles pagaram o último boleto em atraso há mais de 6 meses. Então, aqui a resposta está correta. De novo, se você precisar, se você tiver com dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários ou aciona a nossa equipe que nós vamos te auxiliar. Vamos agora para o quarto exercício desta lista, que fala o seguinte: o valor do bônus de Natal será definido pelas vendas que cada consultor teve no decorrer do ano. Quem vendeu até R$ 10.000 não terá bônus. Quem vendeu até R$ 20.000 receberá R$ 1.500. Quem vendeu até R$ 50.000 receberá 3.000. E quem vendeu mais de 50.000 receberá 5.000. Com a fórmula C, calcule o valor do bônus de cada profissional. Deixa eu até já me mudar aqui para o lado. Aqui em cima vai ficar melhor dessa vez, porque eu já sei que eu vou utilizar bastante esse canto aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa. Por quê? Ele está falando que o valor que cada vendedor vai receber de bônus depende de uma escala de valores de vendas que ele teve ao longo do ano. Então, qual é a resposta que a gente precisa ter? Que aqui ele está querendo saber qual o valor do bônus de cada profissional. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor do bônus. Eu tenho várias possibilidades, eu não tenho somente duas, né? Então, eu tenho 0 para quem vendeu até 10.000, depois eu vou ter 1.500, já são duas, depois eu vou ter 3.000, já são três,
depois eu vou ter 5.000, são 4 respostas diferentes. E como que a gente consegue trabalhar com a função C tendo mais de 2 respostas? Nesse caso, 4. Agregando novas funções C dentro dela, dentro da original. Então, a gente vai ter que fazer aí algumas funções, uma dentro da outra. E o segredo aqui, como sempre, é a organização, a calma, a paciência. Então, a gente vai montar aqui passo a passo para ficar bem claro para você. Vamos trazer para cá aquele nosso rascunho, que sempre nos ajuda. Vou deixar aqui no lado. E aqui, vamos lá. Qual a análise que a gente tem que fazer? Deixa eu jogar um pouco mais para cima. Espera aí. Pronto. Qual a análise que a gente tem que fazer? Qual o valor do bônus pago? E qual é o critério? Ou quais os critérios? Aqui, para ficar mais fácil, né, porque a gente tem aqui uma escala de valores de vendas e de comissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais espaço aqui, vou jogar essas informações algumas linhas para baixo. E aqui eu vou construir uma tabela para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, o valor de vendas e o bônus que a pessoa vai ganhar. Esse vai ser o nosso critério. Então, vamos lá. Valor de vendas. Quem vendeu até 10.000, então, de 0 a 10.000, vai receber 0. Depois, quem vendeu até 20.000, ou seja, quem vendeu de R$ 10.000 e 1 centavo, porque é acima de 10.000, né, até 20.000, vai receber R$ 1.500. Depois, quem vendeu até 50.000, ou seja, aqui, se a linha anterior ia até 20.000, então aqui é a partir de 20.000 e 1 centavo até R$ 50.000. R$ 50.000. Vai receber de bônus R$ 3.000. E quem vendeu mais de 50.000, pelo jeito vender nessa empresa é bem difícil, né, para chegar nesse valor, vai receber R$ 5.000. E aí, beleza, temos aqui uma tabelinha, vou só dar uma formatação nela, só para ficar mais fácil da gente visualizar os dados, tá? Para não se misturar aqui com o restante das informações. Então, aqui a gente já tem as escalas. Então, o critério é esse. Dependendo do valor de vendas, vai trazer aqui o resultado. Quais são as respostas possíveis nesse caso? As respostas são essas, né? São essas 4. Então, pode ser 0, pode ser 1.500, pode ser 3.000 e pode ser R$ 5.000. Né? Essas são as possibilidades. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar, né, a montar escolhendo uma dessas 4 respostas. E, preferencialmente, eu vou escolher algum das pontas, ou o maior valor ou o menor valor. Eu recomendo começar sempre com o maior. Então, eu vou trazer para cá como resposta que eu quero utilizar de referência os R$ 5.000. R$ 5.000. Muito bem. E aí a gente tem que pensar, para que o resultado dessa função seja R$ 5.000, qual é o critério que ele tem que atender? O valor da venda tem que ser maior que 50.000, certo? Então, vou colocar venda maior que 50.000.
Maravilha. Então, a gente já tem o primeira condição aqui. Agora, vamos montar o teste lógico desta afirmação. Pensando que a gente vai construir essa função na célula D6, o valor de vendas está na célula C6. Então, o teste lógico vai ser C6, que é o valor de venda ser maior, superior a 50 mil. Desse jeito. E só isso, né? O critério é simplesmente esse. Se esse critério for verdadeiro, então qual é a resposta que ele tem que trazer? 5 mil reais. Então, vamos deixar aqui 5 mil reais. E se for falso? Bem, se a gente olhar aqui na nossa tabela, se for verdadeiro, vai ser essa opção. Então, vou deixar aqui um tom de azul. Agora, se for falso, ainda pode ser essas três, né? Pode ser 3 mil, pode ser 1.500, pode ser zero. Então, nesse caso do falso, a gente vai ter que pensar em uma outra função C. Porque lembre-se, cada condição que a gente precisa trabalhar a mais, além das duas, a gente vai ter que acrescentar uma nova função C. Então, aqui eu vou chamar de C2, para facilitar. E agora, a gente vai construir a estrutura dessa C2. Vamos aqui trazer a mesma estrutura. Agora sim, da C2, eu tenho três possibilidades de resposta, né, que vai ser 3.000, 1.500 e 00. Eu vou escolher sempre a da ponta e o maior. Então, agora eu vou escolher como resposta aqui de referência 3 mil reais. Então, 3 mil reais. Qual é a condição que precisa ser atendida dentro desta nova função C para que o resultado seja de 3 mil reais? O valor da venda tem que ser maior que 20 mil, né? Ou tem que ser maior ou igual a 20 mil reais e um centavo. Por quê? O máximo que ele vai bater aqui vai ser 50 mil. Porque na primeira função C, eu já eliminei todo mundo que estava com mais de 50 mil. Se ele caiu aqui na segunda função, esse pessoal aqui com mais de 50 mil não tem mais. Então, todo mundo que tiver mais que 20 mil, obrigatoriamente vai ganhar 3 mil reais, porque o máximo que ele vai chegar vai ser o próprio 50 mil. Então, aqui eu vou falar que a venda maior que 20 mil reais. E aí, eu vou construir aqui o teste lógico. Qual que é a célula que me traz a venda? É a C6. Então, C6 ser maior que 20 mil. Se esse teste lógico, né, for verdadeiro, qual o resultado que ele vai trazer? 3 mil reais. E se for falso, o que ele vai trazer? Bem, aqui eu já eliminei os 3 mil. Então, se for verdadeiro, vai ser 3 mil. Mas se for falso, eu ainda vou ter duas possibilidades, né? Ainda pode ser 1.500 e ainda pode ser zero. Ou seja, eu vou precisar ainda construir mais uma função C. Então, se for falso, eu vou ter o C3. E aí, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos colocar aqui a estrutura abaixo. Agora, vamos olhar aqui de novo na tabela. Então, a gente já eliminou os 5 mil e os 3 mil. Então, o valor máximo que ele vai alcançar agora vai ser 1.500. Então, eu vou levar esses 1.500 como resposta de referência nossa. Eu vou olhar para os 1.500 e falar assim, nossa, qual é, então, a afirmação que, se estiver verdadeira, vai resultar em 1.500? É que a venda seja maior que 10 mil, né? Porque o máximo que ele vai bater agora aqui vai ser 20 mil. Porque de 20 mil para cima, ele já parou aqui no segundo C. Então, venda maior que 20 mil. Venda maior que 20 mil. Perdão, 20 mil não, venda maior que 10 mil. 20 mil era o segundo C. Agora a gente está aqui, ó, nessa linha. Então, todas as vendas que forem de 10.001 para cima vão ter resultado de R$ 1.500. Então, é venda superior a 10 mil.
Agora, como que a gente vai construir o teste lógico a partir desta função? Ou seja, como que eu traduzo essa afirmação na linguagem que o Excel vai entender? A venda, como a gente já falou, é a célula C6, maior que 10.000. 1, 2, 3, pronto. Se isso daqui for verdade, ele vai me trazer o que de resultado? 1.500. E se for falso, ou seja, se não for maior que 10.000, aí não vai ter mais opção. Se não for maior que 10.000, vai ser menor, e aí o valor do bônus vai ser zero. Então, vou colocar aqui zero. E aí a gente acaba a função. Então, aqui dá um pouquinho mais de trabalho, você viu, né? Mas a gente pensando fragmentadamente, fica mais simples construir esse raciocínio. Agora que a gente já tem, só um detalhe, né? Antes da gente seguir aqui com a montagem da função, você viu a importância de tomar cuidado, né? De estar atento. Eu mesmo aqui, em alguns momentos, acabei colocando o valor indevido. Então tem que prestar muita atenção nesse processo. É por isso que é bom você sempre estruturar aqui uma tabelinha para você ir consultando e pegando as informações daqui. Muito bem, agora sim, vamos montar a nossa função C. Então vamos com calma nesse momento, olha só. Igual C. Vamos começar no primeiro, que é esse daqui. O teste lógico é C6 ser maior que 50.000. 1, 2, 3. Beleza. Ponto e vírgula. Se esse for verdadeiro, qual que é o resultado? 5.000. Certo? Ponto e vírgula. Se for falso, a gente vai trazer o segundo C, que é esse daqui. Então, vamos lá. Vamos colocar um novo C, abre parênteses. Qual que é o teste lógico do segundo? C6 ser maior que 20.000. Então, C6 ser maior que 20.000. Ponto e vírgula. Se aqui for verdadeiro, qual que é o resultado que ele tem que trazer? 3.000. Bem, ponto e vírgula. Se ele for falso, aí ele vai me levar para o terceiro C. Então, agora eu vou construir de C de novo. C, abre parênteses. Vamos aqui para o terceiro C. Teste lógico. C6 ser maior que 10.000. C6 ser maior que 10.000. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, vai trazer como resultado 1.500. E se for falso, aqui vai me trazer como resultado zero. Aí acabou. Então, vou fechar todos os parênteses. Primeiro C, segundo C, terceiro C. Agora eu vou dar um Enter. Vamos ver os resultados, se está certo. Arrastar para baixo. Aqui está falando que é 8.000, está certo, porque ele não chegou em 10.000, então o bônus é zero. Aqui, pessoa vendeu 16.000, está na faixa de 1.500, está certo. Pessoa vendeu 98.000, está na faixa de mais de 50.000, então vai ganhar 5.000. 9.000 a pessoa não alcançou ainda o mínimo, então está no zero, está certo. 37.000 está na faixa de 3.000 e 17.000 está na faixa de 1.500. Então, deu tudo certo. Trabalheira essa, né? Mas, repito aqui, a questão da organização, de você pensar de formas separadas cada uma das fórmulas e com calma e mantendo a organização do seu pensamento, vai te ajudar bastante na hora de construir essa função C. Agora vamos para o último exercício desse módulo que diz o seguinte: ao longo do ano, uma determinada empresa realizou pesquisas de satisfação com seus clientes. Agora, utilizando as funções derivadas do C, preencha o quadro apuração. Então, a gente tem dois quadros aqui. Nesse primeiro quadro, a gente tem uma coluna com os clientes, né, de 1 a 10, e a carteira a qual esses clientes fazem parte. Então, eles podem fazer parte da carteira bronze, da prata ou da ouro. E aqui a gente tem a nota, né, que cada um desses clientes deu. Então, essa é a nossa tabela de referência, digamos assim, né? O que a gente tem que preencher é essa daqui, ó, apuração. Então, ele quer saber, por carteira, quais são esses resultados. Qual é a nota total, qual é o número de avaliações, qual é a média, qual a maior nota e qual a menor nota. E, para isso, a gente vai utilizar as funções derivadas do C, que é a soma C, média C, conte C, tudo que
termina com C, basicamente. Vamos lá, primeira coisa, nota total. Ele quer saber o total das notas de cada um desses grupos. Então, a gente vai fazer uma soma com uma condição. Qual é a condição? Que a carteira seja igual a essas três que estão aqui. Então, a gente vai utilizar o soma C, igual soma C, abre parênteses. E aí, primeiro, ele vai pedir o intervalo onde ele vai procurar o critério. Como o critério é a carteira, eu vou selecionar aqui a coluna da carteira e fixar com F4, tá? Não pode esquecer disso. Ponto e vírgula, o critério. Qual que é o critério? É a própria carteira que está aqui no lado, né? Que nesse caso é a célula G8, que não está aparecendo porque a função está em cima. E o intervalo da soma, ou seja, qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar? É a coluna nota, que é essa daqui. Também vou fixar com F4. Acabei, fecho parênteses, dou um Enter. Então é isso. O bronze totalizou 37, o prata 16 e o ouro nota 9. Agora a gente vai contar o número de avaliações que cada carteira teve. E o número de avaliações, como que a gente faz? A gente não vai somar os valores em si, a gente só tem que contar quantas notas apareceram. Então, para isso, a gente vai utilizar, melhor dizendo, a função conte.c. É conte.c. Abre parênteses, aqui ele vai pedir um intervalo onde ele vai fazer essa análise, que é o da carteira também. Vou fixar. Ponto e vírgula, qual é o critério? O critério é o nome da carteira que está aqui nessa célula. Então, fecho parênteses, dou um Enter e arrasto para baixo. Então, aqui teve 5 avaliações do bronze, 3 o prata e 2 o ouro. Eu posso até dar uma olhada aqui, olha, o ouro aparece uma vez e duas, então dá certo. Agora vamos calcular a média. A média aqui, a gente vai utilizar a função média Cs, né, que é o cálculo da média atrelado a uma condição. Então vai ser igual média C, abre parênteses. Intervalo, mesma coisa, a gente vai selecionar a coluna onde tem o critério com o qual a gente vai trabalhar, vamos fixar essa coluna com F4. Ponto e vírgula, qual é o critério? É o bronze. E ponto e vírgula, qual é a média? A média aqui vai ser a nota, né? Então, a coluna da nota. Vamos selecionar e fixar com F4 também. Feito isso, fecho parênteses, dou um Enter e ele vai me trazer a média de cada um dessas carteiras. Agora, a gente precisa saber qual é a maior nota. E aqui, já vamos abrir um parênteses, tá? Se você estiver utilizando a versão 365, possivelmente não vai funcionar essa função, que ela só aparece na versão 365 do Excel. Combinado? Bem, maior nota é a função máximo, só que como a gente tem uma condição, ela vai ser a máximo Cs. Então, a gente vai utilizar máximo, com acento no A, Cs. Abre parênteses. Aqui, ele está pedindo primeiro a coluna onde ele tem que procurar o valor máximo. Então, vai ser a coluna da nota. Vou fixar com F4, ponto e vírgula. Qual é a coluna do critério? O critério é a coluna carteira. Vou fixar com F4 também, ponto e vírgula. E qual é o critério dessa coluna? A própria carteira, que é a G8. Então, fecho parênteses, dou Enter. Então, aqui na bronze, a maior nota foi a 10. Na prata, a maior nota foi a 9 e na ouro, a maior nota foi a 8. Agora, vamos ver a menor nota. A lógica é a mesma. A gente vai utilizar aqui o mínimo Cs. Mínimo Cs. Abre parênteses. Onde que está a coluna onde ele vai procurar esse valor? É aqui na nota. Fixo ela com F4, ponto e vírgula. A coluna do critério, que é a carteira, fixo com F4 também, ponto e vírgula. O critério em si é a carteira, que é o G8. Fecho parênteses. E aqui a gente tem a menor nota das três carteiras. E pronto. A gente já preencheu o quadro, a gente já trouxe aqui um resumo dos valores de avaliação dos clientes. Então, a gente encerra aqui os exercícios, né? Você viu que esses foram puxados, né? Mas se você ficou com alguma dúvida, reveja as aulas novamente, veja elas pausadamente. E se ainda assim a dúvida persistir, deixe aqui nos comentários ou mande para a gente lá no seu suporte ao aluno. Eu te encontro na próxima aula.